Boa noite, pessoal. Meu nome é Mirela Carla, está no ar mais um Outspod, podcast mais atípico deste Brasil. Uma salva de palmas, minha gente! Também! Estamos aqui em São Paulo para mais uma edição especial, aqui na Clínica Formari. Vamos conhecer um pouquinho da clínica. Clínica Formari, um lugar dedicado a transformar vidas. Todos os dias, trabalhamos para desenvolver o potencial máximo de pessoas com transtornos do desenvolvimento e aprendizagem, promovendo autonomia, independência e qualidade de vida. Acreditamos que cada pessoa é única. É por isso que oferecemos atendimentos comportamentais integrados, personalizados, visando atingir o potencial máximo de nossos clientes. A Formari é mais do que um espaço de tratamento. Com 6 andares temáticos e diversas terapias, proporcionamos um ambiente acolhedor e estimulante para o desenvolvimento de cada um. Contamos com uma equipe altamente qualificada, composta por psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, fisioterapeutas e muito mais. Juntos, oferecemos suporte interdisciplinar aos clientes e suas famílias. Aqui, não apenas atendemos, mas também inspiramos. Agende uma visita e descubra como fazer a diferença na vida de quem amamos. E é isso, pessoal. Sigam também a Clínica Formari no @ deles, né? No perfil do Insta, que eles partilham muito conteúdo bacana. É uma equipe interdisciplinar, muita gente trabalhando aqui em conjunto, né, queimando os neurônios para montar um plano de intervenção tão completo, assim. Eu, como mãe, eu fico pensando, poxa, como a gente queria que isso fosse realidade assim para todos, né? Então, quem sabe, nessa nossa missão de trocar informação, de esclarecimento, de brigar pelos nossos direitos, de informar as pessoas o que tem, que isso existe, esse tipo de serviço, esse tipo de tratamento, como é que nós vamos conseguir fazer a ponte para isso, né? E você que está aí nos assistindo, já se inscreveu no canal? Se não se inscreveu, me dá essa bolinha, custa nada nessa vida. Já se inscreve, deixa o seu joinha, curte, comenta, compartilha. Para de ficar compartilhando essas redes de 7 anos de azar, ficar viralizando esses negócios. Não, vamos compartilhar o que importa, né? Vamos levar, assim, esclarecimento pro pessoal, tá bom? Esse bate-papo de hoje, para mim é sempre muito importante estar com ela, né? Eu tenho uma queda pessoal por ela, assim, porque ela é uma pessoa muito completa, né? Além de mãe atípica, de 3 meninos autistas, nível 1, 2 e 3 de suporte. Ela é professora da rede pública há 27 anos, né? Então, muito ativa nessa busca da educação inclusiva, nessa luta pela ciência na inclusão escolar, né? Então, uma pessoa que representa a nossa massa, porque as maiorias aí estão nisso, nessas lutas diárias por acesso a tratamento, né? Acesso à qualidade de vida, acesso a uma escola que nos recepcione, que nos abrace, que nos acolha. Então, recebam com muito carinho a minha convidada, Liliane Signorini. Uma salva de palmas! Ai, Li, você é muito maravilhosa. Eu gosto sempre de deixar isso registrado, que eu tenho muita, muita, muita admiração por você. Eu quero me vingar agora. Antes da gente começar, a gente estava conversando agora e eu te admiro demais. Quando eu te conheci, confesso que te conheci num contexto que eu fiz assim, quem é Mirela? De onde veio essa garotinha? De onde veio essa mocinha, né? E aí fui conhecendo mais, fui vendo você, não o que falavam de você. E você me conquistou. Eu fiquei apaixonada. E não é só pela Mirela das câmeras aqui. É pela pessoa que você é. Pelo cuidado que você teve comigo, com meu esposo, com os meus filhos, com os horários. E a gente tem nutrido isso diariamente, conversado tanto. Então, mesmo assim, ainda faltando muito para a gente se conhecer e estreitar os nossos lados, eu posso te falar do fundo do meu coração. Te amo muito, Mirela. E você veio somar muito na minha vida.
E nessa comunidade que tem os seus desafios. Tem. Porque a gente fala de um espectro, a gente vai falar de um cara que tem várias limitações de comportamento, de comunicação, de socialização, como aquele cara que também tem as suas dificuldades, mas conseguiu ir bem no mercado de trabalho, construir sua família, né? Muitas vezes doutor, pós-doutor. Então, a gente tem um leque de possibilidades. Então, nós temos uma comunidade extremamente desafiadora, com vários vieses, né? E que, quando chegou você nessa comunidade, você veio de uma forma a trazer uma aliança entre alguns grupos. Você conversa com vários grupos e que não tem time perto de você. E eu acredito que é isso. A gente precisa ser forte, independente do lugar que eu esteja nessa comunidade, mas através dessa rede de apoio. Porque se eu não tenho, como outras mães também não têm, né, e a gente sabe que algumas perderam depois do diagnóstico, a gente tem que construir a nossa rede. E você, meu amor, tem construído uma rede de apoio para mim, para você e para muitas mães que estão lá no clique, lá no YouTube, que não sabem, que estão chorando, estão desesperadas e colocam um tema e encontra você. Mirela, parabéns pelo seu trabalho. Li, obrigada, meu Deus, isso vindo de você significa muito, né? A gente sabe dos desafios mesmo, essa comunidade fica brigando entre si, minha gente, é cheio dos nhenhé, né? Mas, como eu vim do nada, do além, não sou nem da área profissional, tô de gaiata aqui nesta vida, então, eu gosto mesmo de estar em todos os grupos, eu acho não, a gente vive muitos autismos, Li. Isso vai depender da questão financeira, da questão estrutural familiar, da própria mãe e do pai, se tem questões psiquiátricas ou não, do estado ou cidade que você está. Então, não tem como eu achar que eu tenho uma verdade absoluta de algo. É muito pobre e raso eu pensar isso, sabe? Então, a gente tem várias verdades. Ninguém está mentindo de nada. E são visões distintas. E a beleza da democracia é justamente isso, é discordar, né? Então, como eu estava te falando em off, eu gosto de que as pessoas me conheçam e conhecer as pessoas e eu formo a minha opinião, né? Eu não sou de ficar em cima do muro, de não me posicionar, de fazer a política. Não, não é isso. É que eu não aceito opiniões prontas que chegam, sabe? Eu gosto de... Então, deixa... Eu vou ver, eu vou conviver, eu vou estar junto. Do que eu vejo que é errado, para mim não tem... Eu não tenho o menor problema em me posicionar. E sou muito clara com isso. Não aceito isso. Não, isso aqui eu não quero, né? Mas a gente perde muito com essas briguinhas toscas. Que eu vou te falar. Todo esse tema de polêmica que fica na internet não me ajuda em nada no meu dia a dia com meu filho. Não alivia nada a minha vida com o meu marido. Não alivia nada da nossa realidade do dia a dia. Então, eu me recuso a perder energia com essas coisas, assim, sabe? Não me afeta, não, assim, sei lá, não estou acima. Eu fico, às vezes, preocupada de dizer, eu não acho nada, tá, gente? Você eu só não... tem um objetivo, você tem um foco, você quer alcançar as pessoas, né? Você gosta de gente, você sabe o que você viveu, você sabe o caminho que você fez para buscar boas informações, porque a gente tem muita coisa por aí, mas muitas coisas que não são boas. Sim, tem muita porcaria aqui mesmo, sabe? E muitos profissionais dizendo porcarias por aí, né? Então a gente tem que ficar cada vez mais cuidadoso com isso. E como mãe, eu tenho tolerância zero para essas coisas. Zero. Principalmente quando culpa a mãe, né? Nossa, culpa de mãe, pseudociência. Não, isso aí, sério, realmente. Exclusão. Sabe, não dá. Então, enfim, estamos aí, o negócio é somar. Esse canal, ele saiu da minha solidão. Sua linda. Saiu da minha solidão. Eu me sentia muito sozinha, eu queria outras mães, outras famílias para conversar, sabe? E, assim, a gente bater um papo... Não muda nada da nossa vida de spa lá fora, mas muda um pouco da nossa energia, nossa força para encarar, sabe? Eu acredito muito nisso, nessa união, né? Sendo que eu tenho visto você, vai ter um recorte. Menina, que não vai ter para muita gente, não, porque você faz um diálogo.
Isso aqui, gente, é o que a gente fazia muitos anos atrás, antes da tecnologia, antes da televisão. Gosto quando Cortella diz isso, desse layout da sala que nem todo mundo ficava olhando para a TV, mas se olhando. Tá vendo o que você traz? Você tá tirando a gente da tela. Porque é muito fácil você discutir atrás de uma tela. Totalmente. Você tá me trazendo num domingo para olhar para os seus olhos. Sim. Eu tô aqui conversando com uma pessoa, não tem uma mediação Sim. de uma tela que eu posso falar e esquecendo que tem uma pessoa que sente, que sofre. Você tem trazido pessoas incríveis para bater um papo. Você vai recortar temas que ainda não tá nem escritos. Porque está em discussão, alguém que está levantando, olha, eu vou trazer uma informação, mas ainda não está na literatura. Olha, minha perspectiva é baseada no chão da minha clínica ou na observação dos meus pacientes. Você está ouvindo, e tão rápido, você está ouvindo a família que está sendo atendida, você está ouvindo o professor, está ouvindo o psiquiatra, o dono de clínica. Gente, você é uma fonte de muito conhecimento. Ah, eu fico muito feliz. Para mim tem sido um privilégio mesmo, um privilégio, né? E também, de novo, para abrir, porque todo mundo tem seu ponto de vista. E não é que que todos estejam errados, são pontos de vista diferentes. Quem eu sou é fruto do meio que eu vivo, da minha realidade financeira, das pessoas que estão ao meu redor. E a minha verdade, ela vem disso. Ela não é mentirosa, ela só é muito diferente da de todas as outras, assim, cada uma vai ter. A gente precisa conversar, gente. A gente precisa dialogar, senão não vai pra frente. Não vai pra frente. Se cada um continuar brigando pelo seu ponto de vista, não, isso sou eu, isso sou eu. Tá, e aí? Prejudicados somos nós. Sim. Na realidade, que a gente continua desassistido. Desassistido pela escola, desassistido por clínicas, desassistido por tratamento, por convênio, por rede de apoio, por tudo. Isso mesmo. Então, por isso que eu falo, essas polêmicas aí não muda nada na minha vida, essas discussões. Assim, eu quero saber de coisa que muda na minha vida. Não fica atenta a isso, porque rouba o nosso tempo. A gente não fica bem e a gente não entrega o melhor serviço e nem fica uma melhor mãe para os nossos filhos. A gente precisa se agrupar. Eu acho que é isso que você está propondo, é muito bom e que outras pessoas sejam contagiadas com seu trabalho, né? Porque você está aqui deixando muitas coisas para estar aqui. Sim. Te admiro muito nessa dedicação, nesse cuidado, nesse capricho, nesse zelo. Não é dar informação, é dar beleza. Você se preocupa uma informação filtrada com beleza. Você leva um melhor, porque é como, olha, essa mãe merece. É exatamente Tanta isso. coisa estragada, né? Tantas coisas ruins, ela já viveu. Estava conversando agora, a gente fala muito hoje de intervenção informada por traumas. Nós viemos, eu que tenho um filho de 21, de 17, de 7, nós viemos um tempo do autismo que tudo era capim, gente. Era o YouTube que nós procurávamos, e o Orkut, era aquele autista que não tinha perspectiva de futuro. Era o que a gente tinha e olhava, era institucionalizado no cantinho de uma casa, né? Aquele comercial da AMA, né? Que a gente tinha, que ficou bastante nas nossas memórias, e é o que tinha. E todo mundo, quando tem um diagnóstico, ela vai atrás dessa informação da internet. E nem sempre traz uma informação bonita. Porque é informação, às vezes você pega um artigo, você vai no Google, você até pega coisas muito boas, mas ela não alcança a linguagem. A linguagem, é isso. A linguagem. E você traz... É fácil eu falar assim, olha, eu vou falar sobre abordagens com práticas baseadas em evidência, eu vou falar do NCAPE, são 28 abordagens, vamos falar de intervenção implementada por pais, mediada por pares, vou falar sobre DTT, vou falar sobre... Aí você pega um pai que tem uma outra formação, não estou nem falando aquele que não tem acesso, porque se a gente for olhar o índice de analfabetos, de alfabetizados, analfabetos funcionais, a gente está falando da população, não das bolhas que a gente acredita que todo mundo vive. Então, assim, eu estou chegando naquela pessoa que não tem clínica, que está fora da escola, os filhos. Por quê? Porque cresceu. A escola de educação infantil... Tudo bem, chegou no Fundamental 1, Fundamental 2, vai
vai diminuindo, porque a escola às vezes não tem condições, às vezes, né, tô sendo boazinha, né, e liga pro pai buscar, a mãe fica presa, né, mãe, pai, cuidadores, mas a gente sabe que, infelizmente, que quem acaba ficando mesmo sempre é a mãe, né, a gente ainda tem um número alto dos pais que vão embora, mas Sim. eu acredito que isso já tem mudado. Eu conheço pais incríveis, como Sim. meu marido, né? E o marido da amiga também. Isso, também. E, né, o Lucelmo, tantos pais excelentes aí, o Thiago Lopes. E que vai atrás de uma informação, aí ela vai lá nos vídeos muito bons, mas que não atrai. Que não atrai. Não atrai porque ele não é bem feito, sabe? Eu vou falar até de mim. Eu não consigo fazer uma coisa bonita como você faz. E você tem um esforço, amiga, de trazer o que é belo, uma informação de qualidade, filtrada. Você vai estudar, você não fala daquilo que você não estuda, Sim. sabe? Então, assim, é um privilégio estar com você. Li, obrigada. Eu fico super constrangida. Assim, tipo assim, eu tenho dificuldade de receber elogio. também. Eu fico querendo me justificar. Ai, meu Deus, deixa eu me justificar. Não, nossa, não é tão isso. Nossa, mas deixa eu te falar. Mas eu vou só agradecer. Obrigada. Receba. Viu? Tamo junto. Receba, meu Tamo amor. junto. E aí, Linda. este tema, né, tão difícil, né, sobre o autismo severo, autismo nível 3 de suporte, que também nas redes é muito difícil encontrar, Uhum. né? Não é um good doctor, Não é... não é a advogada extraordinária. Isso também não. Então, a gente não vai encontrar muitos no cinema, né? Quase nada. E a gente não encontra muito nem nas nossas convivências, nem no Não. recorte. Quando você estudou lá muito tempo atrás, pouquíssimas pessoas tiveram contato com esses meninos e essas meninas. E onde eles estão? Sim, Eles envelhecem, eles vão para a terceira idade. sim, Onde eles estão? sim. O mercado de trabalho, onde eles estão? Quando acaba o ensino obrigatório? Aos 17 anos. Né? E isso que eu tô fazendo uma inferência que a gente sabe que não é real, que eles vão até o terceiro ano É isso do que eu ia médio. falar, a evasão é imensa, né? Eu acho que depois dos 9 anos pra frente, já tá, se é grandão de tamanho, já não vai mais pra escola. É isso Vai mesmo. vai sair da escola. E aí, quando não tem mais esse lugar, aí vão falar de uma família que não teve lazer, uma família que teve que largar o seu trabalho, Aprisionada. aprisionada, muitas vezes largada pela família, abandonada pela sociedade. Né? Não precisa uma aldeia para educar uma criança. Imagina uma atípica, então. E aí? Ah, invisível, né? Ninguém fala mais. Não tá aqui, não tem espaço para eles. Você falou de uma coisa importante, do tamanho. Né? Porque, por exemplo, né, o Rafa, com 11 anos, ele já era enorme. E com 11 anos, eu tive um luto maior. Eu não lembro de ter tido um luto assim no início, não deu muito tempo. Sim. Eu acho que Você só bem, foi. eu acho que é bem atrás. isso, né? A gente fala do luto, do diagnóstico, mas eu não sei se a gente consegue viver muito esse luto, não. A gente tem que fazer assim, Engole e vai. engole e vai. Ai. E se joga informação, vai ler livro, vai ver internet, vai ver vídeo e vai buscar e não sei o que. Aí fica uns dias pensando, meu Deus, eu vou morrer. Não sei se você passou isso. Eu vou morrer, quem vai cuidar do meu filho? Sim. Eu preciso lutar. Sim. Então, o início ele é misturado de força, que você não sabe de onde vem. Eu preciso dar conta desse menino, Uma urgência. dessa menina, uma urgência e de uma informação, mas em um mês, menina, a gente aprende. Né? Você fala, meu. Você descobre um mundo que você faz. Onde eu tava? É. Que eu não vi tudo isso? Isso. Que mundo que eu vivi até agora? E você meio que se encanta ao mesmo. Aí você fica olhando. Meio que desespera. Desespera. Então, acho que é. E aí a gente vai com essa força no início, É, né? A adrenalina. Adrenalina. De tudo. Isso, assim, adrenalina. Então impulsiona. 5 ou 6 anos, você já fica assim, dá pra perceber que nível é do meu filho. No início, você fala, não, vai ser leve, porque eu não conheço autista severo na fase adulta, então quer dizer que o autismo acaba na infância, né? Se eu nunca vi. Ou seja, quer dizer que agora eu vou sofrer, agora eu tenho que fazer as 40 horas, e depois meu filho vai ficar no máximo
No máximo, igual aquela série do Atypical, sabe? Então, no máximo, e tudo bem, até lá. Então, eu consigo ter gás. Sim. Aí chega 6, 7, 8. Teve até uma revista que publicou sobre autismo profundo. Né? Porque com 8 anos, eu acho não, até a literatura traz isso, e o quanto fica evidente, né? Como o Dr. Paulo sempre diz, do córtex frontal, sobre a linguagem fluente, a comunicação, não que não possa vir a falar, mas é muito mais difícil vir a falar depois dos 8 anos. Então, a gente sabe que aquela janela de oportunidade, ela vai diminuindo. Sim. A gente tem um revólver aqui. Total. Ele precisa aprender tudo até os 5 anos. Aí chega os 6, eu acho que é o nosso primeiro... eu acho que é. Você deve estar com o filho nessa idade, né? O meu tem 6 anos e meio, mas assim, pelo grupo, pelas famílias que eu convivo, né? Porque eu falo que tudo que a gente conversa aqui, Li, pra mim tem cara e tem nome. Não é número. Não são dados. Eu tenho rosto para todas essas experiências, tudo que a gente troca. Então, para mim, é muito palpável, é tudo muito visceral, né? E esse desespero, ele é real mesmo. Conforme vai crescendo e não evoluiu como você achava que evoluiria, né? E aí? Eu acho que... E tem muitas mães que vivem vários lutos. Às vezes do diagnóstico, ou então depois quando entende que aquele indivíduo não vai ser oralizado ou verbal, ou então luto quando depois vem um diagnóstico da comorbidade de deficiência intelectual. E é bem nessa fase, né? 6, 7 anos, você vai fazer o neuropsicológico. Você vê que ensinou, mas não conseguiu manter aquele grau de aprendizagem, a memória de trabalho, aquelas coisas todas, né? Então, esses sinalizadores vão dando... E o fundamental que começa, o primeiro ano. Isso. E as provas, aquela escola que você sonhou de colocar a melhor escola da sua cidade, porque aí você retoma os projetos do início, lá quando você estava grávida. Sim. E aí você vê as suas amigas, os seus amigos fazendo coisas que você não consegue mais fazer. E não fará. Algumas festinhas que também já não te convidam. Eu acredito que essa idade, 6, 7, é uma fase bem difícil. E uma que ninguém nos ensinou, porque eu acho que a gente demorou para enxergar esse povo, a pré-adolescência. A gente sabe muito de 6, 7 anos. Eu acho total. Que tá inundado agora de intervenção precoce, a gente tem muitos espaços, tem bastante literatura falando, todo mundo entendeu o que é importante e tudo mais. É uma fase que tem bastante até pesquisa. Se você for olhar o NCAPE, né, ele traz umas pesquisas, a gente pensa que de bebê tem não tanta pesquisa quanto essa fase de 4, 5, 6 anos, tem muito mais pesquisa. Aí você vê que diminuem as pesquisas com a idade. Aí, pré-adolescente, adolescência, 13, 14, 15, 16, 20 anos. Vamos falar de nível 1 de suporte. Não, vamos falar de nível 3 de suporte. E aí, o luto da mãe, presta bem atenção no que eu vou falar. E muitas vezes é até dolorido falar disso. A culpa, ela chega muito forte nessa idade. Porque a sua comunidade, que tem essa visão de intervenção, de 40 horas, de práticas baseadas em evidência, ou de alternativas, porque também tem né, a gente não pode ignorar que tem um monte de coisa, um monte de pseudociência que invade, sim, pela nossa vulnerabilidade, pelas nossas expectativas. E aí, quando chega essa fase, é a mãe que não fez o que deveria ter feito. Eu ouvi de uma amiga, de uma mãe, e nunca vou esquecer, mesmo que eu releve, mas doeu demais. E o Rafa tinha 11 anos. A pessoa olhou para mim e falou assim, você fez o protocolo CISI? Eu fiz, não. Que é uma prática baseada em pseudociência. Mas eu não quis, eu não sou dona da verdade. Não vou entrar e tudo nesse... bem. Eu só não escolhi isso. Não escolhi. E super respeito. Sim, tudo bem. Aqui a gente fala, mas quando uma mãe não me pede opinião, né? Eu aprendi a não invadir a vida dos outros, né? Eu sou sem filtro, mas eu tenho aprendido, tudo bem, é o tempo dela. E só ouvir. Você tentou canabidiol, você tentou isso. Então, pior do que o Rafa está, ele não vai ficar. Olha como dói. E foi num momento
que eu estava numa clínica, que as donas da clínica estavam se especializando no modelo Daver. E a clínica, ela começou a mudar. O layout dela começou a mudar. E eu comecei a ver móveis muito pequenos, uma clínica que estava progredindo muito. Eu entrei, ela tinha 15 pacientes, daqui a pouco ela já tinha 500. Deu um boom essa clínica. E quando eu percebi, olhando assim para os móveis, ninguém falou, Li, aqui não cabe mais o Rafa. E aí as cadeiras eram pequenas, os especialistas, tava aquela coisa de modelo Daver 2017, sabe? E modelo Daver, todo mundo fazendo a certificação. E eu olhei, ninguém sabia lidar mais com meu filho destoava de todo mundo, ele não cabia mais lá dentro e eu não sabia para onde ir, Miriam. Eu não sabia mais para onde ir. Eu sempre estudei muito, muito. Ser professora, graças a Deus, eu trabalhar com desenvolvimento humano desde os meus 14 anos. E sou apaixonada por isso. Então, foi muito confortável estudar análise de comportamento. Mas quando o Rafa foi muito mais forte do que no início. O meu filho feliz, querendo pular, querendo brincar. Ele não cabia mais no shopping, naqueles brinquedões. Sim. Eu levava ele querendo brincar, ele não podia mais. Uma festa de casamento, ele se apaixonou por um jump, um pula-pula. A moça falou assim, ele não pode. Não é porque ele é autista, é porque ele é grande, ele não cabe. E meu filho mal, e eu falei, o que eu vou oferecer para ele? Aí eu falei, não, mas a clínica aqui vai saber o que fazer, né? As terapeutas que eu confio, que fazem parte da minha vida, porque para mim, terapeuta, eu me apego demais, amiga. Porque eles se tornam minha rede de apoio, porque eu não tenho. É a que você tem, né? Então, assim, eu sou apaixonada. Quando alguém sai da equipe dos meninos, eu sofro demais, porque eu adoto para mim. Estou fazendo o melhor pelos meus filhos. E aí, meu porto seguro. E aí, o que a gente faz? Aí, quando eu chego na clínica e percebo que a clínica estava lá com os Fisher Price, com os brinquedos tudo sensoriais, tudo coloridinho. Quando eu entro na sala de TO e vejo aquela tirolesa linda, que no máximo aguentaria 50 quilos, no máximo, e meu filho ia curtir muito aquela tirolesa. Ele ia curtir muito aquelas coisas penduradas, ele ia curtir muito, mas ele não cabia mais. E eu venho de um processo de exclusão. Sim. Então, trouxe histórias quando 12 escolas negaram vaga para o Rafa. Eu sou professora. Então, eu vim de um tempo que não tinha lei. Antes da LBI, da Lei Brasileira de Inclusão. Antes mesmo da Lei Berenice-Piana. Eu vim de um tempo que podia falar, aqui ele não cabe. Então, eu já tinha sofrido isso. Escolas que negaram vaga, escola pública negou vaga para o meu filho. A escola que eu trabalhava negou vaga para o meu filho. Depois ele foi estudar na escola que eu amo, que é a EMEI Max, né, com a Shirley Takata, que eu sou apaixonada, que fez o melhor por ele. Mas uma escola anterior negou vaga. Então, eu já tinha uma história de inclusão muito forte no início com o Rafa. E ele foi para educação especial, onde eu defendo muito. Eu também. Né? Meu filho, ele pôde se desenvolver com o suporte que ele precisava. Perfeito, é isso. É isso. Essa avaliação, eu não quero escola especial. Eu quero... Gente, não é para ser para todo mundo. São casos. Fato é que a inexistência desses espaços deixa muita gente a pé. Porque elas continuam sem caber na escola. Apesar de falarem que a escola é para todos. Na realidade, a evasão ali começa de 9 anos para frente. Fim, não vê. E ninguém vê, fica invisível. E ninguém fala nada. E ninguém fala nada. Né? Porque é obrigatório. Mas não foram na casa dessa mãe que tirou lá para bater. Porque vão fingir que não vê. Porque vai que volta para cá. Vai que volta. Então, você tá de sacanagem. É isso né? Te criticam uma estrutura e não te oferecem nada no lugar. Isso. Só puxam teu pano, só. Fim.
acaba uma estrutura e que não te oferece nada no lugar. É isso. Então, eu tinha essa história toda com o Rafa e não foi fácil, porque assim, eu colocar o meu filho numa educação especial, eu fui criticada por uma comunidade. Você está segregando sendo professora, né? Então, assim, eu fui criticada, mas tudo bem, porque eu apostei naquilo, porque eu vi que o meu filho precisava. Então, assim, eu ainda estava caminhando com muita segurança até os 11 anos. Mesmo sendo tudo muito difícil, as minhas escolhas, que não são bem escolhas, porque a gente escolhe diante do nosso das raio. possibilidades, é isso. Né? Mas eu consegui. Mas quando chegou a pré-adolescência, o meu mundo caiu. Porque as pessoas que eu busquei não me deram nenhuma solução, nenhum caminho, nenhum viés, nada o que fazer. Eu não sabia. Eu falo isso 1000 vezes. Eu amo o Paulo Quereghini e ele sabe o quanto que ele foi importante na minha vida. Eu fui no seminário de vida adulta, quando o Rafa fez 11 anos, organizado pelo Lucelmo, que é um amigo que eu amo, amigo de conhecer as minhas dores. Quando meu pai estava falecendo, de ser o meu colo. Às vezes a gente só conhece o Lucelmo aqui. Ninguém imagina o Lucelmo humano, né? Que topou dormir na minha casa para fazer uma palestra, porque a gente não tinha dinheiro para pagar e ele, tudo bem, eu durmo aqui. Né? E que pagou a própria condução para dar uma palestra gratuita. Ia dormir na minha casa, comeu pizza com a gente, sabe? Me ajudou a olhar o Telzinho no diagnóstico. Antes do diagnóstico, ele falou, olha, dá uma olhadinha, sabe? De situações da minha casa privadas. Então, é um amigo que eu amo muito. Organizado por ele, e o Paulo falou assim, e eu desesperado, o que eu vou fazer? Porque naquela época, com 11 anos, o Rafa começou a perder a habilidade motora. Tá. A gente fala da grande poda do começo, mas a poda ela acontece ao longo da vida. Ao longo da vida, sim. E o Rafa, ele tem questões limitantes. Ele tem deficiência intelectual, ele tem apraxia severa, ele tem transtorno de ansiedade generalizada. Hoje ele tem escoliose, lordose, cifose. A gente não falava de parte motora, o Rafa é da época do DTT mesmo, da mesinha. A gente fala hoje de assentimento, de respeito, não se tinha. Né? Eu venho de um tempo demanda dada, demanda cumprida, e é o que se tinha. E eu vou te falar que as pessoas falam isso, vou dar um parênteses, de uma forma sempre criticando, mas eu vou falar uma coisa, mesmo sendo assim, era o melhor que se tinha naquele momento. É isso, sim. E eu não me culpo de ter dado isso pro Rafa. Que bom. Não pegue para você o que não é seu. As culpas que querem te dar, as críticas que querem fazer. Porque, de novo, até mesmo quando você decidiu colocar o Rafa na escola especial, o bando de críticas que fizeram para você, das certezas absolutas, te ajudaram alguma coisa na sua vida prática? Com certeza, não, nada. Então, pois é. Me ajudaram a estudar. Então. Os nãos que eu recebi... né? Eu fui saber, então eu vou entender mais. Porque você não se conformou com o não pro seu filho. É só isso que tem. Não pode ser. Porque eu quero o mundo pro meu filho. Não pode ser. Eu me recuso a aceitar o que você está oferecendo pro meu filho. Porque eu quero o mundo pra ele. É isso mesmo. E aí a gente se coloca na linha de frente, né? A gente vai estudar até para poder argumentar, ou para falar, não, isso aí que você tá oferecendo eu não aceito, não. Não, isso aqui também não entra aqui em casa. Não, isso aqui eu quero ajuda para fazer acontecer, né? É mais ou menos isso mesmo. Para poder escolher, para poder buscar, porque como que a gente vai escolher, buscar? Primeiro, que a gente tem uma limitação, que é a situação econômica. Sim, sem dúvida. Aí você tem várias ideologias que te cegam. E aí você fica numa situação me entenda a palavra, de vítima, não no sentido que a gente não possa estar no lugar de sofrer, que é um momento, mas eu preciso ir mesmo com dor, caminhar mesmo com dor. Claro que eu posso também parar e chorar, mas eu preciso caminhar e não sei quem buscar. Aí o Paulo disse assim para mim, olha, Li, me abraçou, me acolheu, e eu chorando,
A Carmen estava lá nesse dia. Carmen Lídia? Ai, que legal. Até para o pessoal situar que a Carmen é uma das sócias fundadoras aqui também da Clínica Formare. E o Paulo Quereghini é um profissional da educação física. Isso. Né? E que também hoje é especialista em autismo, análise de comportamento, sim, né? Então, graças a Deus, as cabeças começaram a se abrir. Não, tem mais do que isso, né? E a Carmen, falar de Carmen é falar de uma história. Tudo isso que eu tô falando, na época que só tinha capim, tinha a Carmen lá no Pauliceia. Então, falar da minha história, com certeza, está paralela à história da Carmen, ao Pauliceia, a Formare, porque a gente foi crescendo sem saber ainda o que fazer, né? A análise de comportamento demorou para chegar aqui, mas eu conheci essa ciência há 17 anos atrás. Eu sou muito privilegiada. Sim. E existia já o trabalho da Carmen. E aí o Paulo disse assim para mim: Lili, a gente não sabe, né, quais são os motivos, mas eu vou te falar, vamos fazer alguma coisa. Eu falei: e agora, eu não tenho dinheiro para pagar esse cara. Vamos fazer alguma coisa. E aí um seminário assim, infelizmente tem poucas adesões nesse seminário de vida adulta. Eu ia falar, desde quando eu entrei nesse circuito por conta do diagnóstico do Arthur, eu não vi nenhum. Não estou dizendo que eu estou sabendo o tempo inteiro de Sim. todos, mas eu não vi. Eu queria tanto, por favor, realizem seminários só disso, seminários para adultos, adolescentes e adultos. E o Lu Selmo, que é uma pessoa extremamente conhecida na comunidade, ele organiza. Então vamos pensar assim, poxa, um cara que é super conhecido, ele divulga, ele organiza e tem pouca adesão. Por quê? Por que falar de adulto, autismo na fase adulta, não é tão apetitoso para a nossa comunidade? Eu não sei as respostas. Esse primeiro seminário, eles trouxeram bastante informação sobre pré-adolescência, um dos poucos que eu tive. Mas fase adulta, eles falavam bem assim: gente, nós vamos trazer esses dados mais da adolescência, porque nós não temos muitos dados na fase adulta. Mas tive o prazer de conhecer muitas coisas assim que eu não conhecia e que me rasgaram a alma. Porque eu estou falando de um nível 3 que cresceu sem intervenção. Eu estou falando de um nível 3 que foi institucionalizado, quando tinha essa instituição. Estou falando de um nível 3, de uma mãezinha, histórias assim de um psiquiatra, uma mãezinha muito velhinha, que a fixação do filho era fio. E aí ele rasgava todos os conduítes da casa para puxar os fios. E vou falar uma coisa que é bem forte. E ele aprendeu como se comunicar utilizando o bolo fecal. Ele conseguia retirar o bolo fecal antes de estar no finalzinho do reto. Antes dele de estar lá, ele conseguia penetrar a mão e pegar e jogar com uma fuga, um comportamento de fuga, ou de mando, ou de pedido. Então, a comunicação dele acontecia com esses comportamentos interferentes. E a única pessoa que tinha para tutelar esse rapaz, esse homem adulto, era uma senhorinha que estava adoentada já e não tinha mais ninguém. Então, eu tive contato com histórias lá, como também tive contato com a história da Carmen trazendo um projeto lindo, não sei se ela contou aqui, sobre um trabalho para nível 3 de suporte. Não contou. A gente conversou um espaço de outro incrível. Tema. Eu saí de lá com muita dor, mas a Carmen me fez chorar demais, porque era um trabalho que eles iam aprender a trabalhar e ia fazer lembrancinhas para empresas que pagavam por aquele serviço. Eles iam ter o próprio salário e acompanhado com uma equipe multidisciplinar. Eu não tinha visto nenhum tipo de trabalho. Então, o Rafa tinha 11 anos, eu não tinha visto nada que eu falava: meu Deus, o que vai ser da minha vida? Quando eu fui no seminário, eu vi um prognóstico, um caminho muito dolorido, mas eu vi
esperança. Sim, viu luz. Eu vi né? luz. Você fala, não, tudo bem, tem mais pessoas, parece que eu não pertenço a lugar nenhum, mas também tem mais pessoas buscando um lugar para pertencer. Né? Porque, de E fato, pensando, planejando, organizando um espaço. Validando essa existência. Validando essa existência. Validando essa existência. Nossa, você disse tudo, porque no sistema econômico que a gente vive, você só é um cidadão quando você é produtivo, né? Como diz o Fábio de Mello, né? Amor é quando você coloca no sol, tira no sol, quando você já não é mais produtivo e alguém ainda coloca e tira você do sol. E quem de nós não pode viver isso, gente? Quem de nós, aí a gente fala da terceira idade, não precisa ser atípico. Quando você não, né? Onde estão os espaços para os idosos? E aí eu fui nesse seminário, eu vi, já sei o que eu vou fazer. Não tinha apoio, não tinha ninguém. O Marcelo conversou com um amigo dele da academia. Nós fomos lá, vamos começar a academia com o Rafa. Academia não pensando na parte motora, porque eu nem sabia. O que eu sabia é que o Rafa precisa ter tesão. Isso. Ele precisava ter... hoje a gente fala tanto de operação motivadora, de motivação, a gente fala tanto de assentimento. Não se falava disso antes. Infantilizavam, né, os adolescentes e adultos, né? Você quer dar aquela linguagenzinha que não é adequada, não faz parte daquela idade. Mas eu entendo por quê. Nossa. É o celular? Não tem problema. Nós não vamos cortar isso aqui, que é o despertador Sabe dela. o que é esse celular? É o horário do lanche da escola. Eu acompanho um menino que é nível 3 suporte na hora do lanche e que tem se engajado em comportamento disruptivo e outras crianças têm sido machucadas. E foi até bacana isso. Então, eu como professora, né? É um menininho, nível 3 suporte, na fralda, sem equipe multidisciplinar, e numa escola pública, e que a escola não tem formação e não tem ferramentas para isso, e que outras crianças que não são autistas também acabam tendo contato com a atipicidade de uma forma muito ruim. Péssima. Aí a gente fala assim, conviveu com a pessoa, pessoa com deficiência vai se tornar uma pessoa melhor. Tem gente que usa isso como slogan. As crianças com deficiência precisam todas estar no ambiente da escola pública regular, porque as pessoas que estão lá, que não são pessoas com deficiência, vão ser pessoas melhores, né? Eu lembro da história que o Luciano traz e fala assim, meu Deus, então meu filho vai atração ajudar... de circo. Isso. Mas ninguém está pensando nele. Atração de circo. Então, assim, eu trago... vou ver que existe. Isso. Nossa. Só que aí eu tô vendo aquela situação horrível, degradante, aquele caso, fala, meu Deus, Isso. que Deus me livre disso. Isso. Ainda bem que eu não tenho. Que bom, nossa, graças a Deus. Eu escuto tanto isso. E aí depois eu volto para os 11 anos, mas é muito legal Como falar que desse... isso pode ser uma inclusão, né? Mas Isso. tá, tudo bem. E aí, uma criança que está sendo machucada, e ele quer ser amigo dele, ele tem um bom coração, ele não é uma pessoa com deficiência, mas ele só não sabe como ser amigo da criança com deficiência, e ninguém está lá para ensinar. Sim. E aí eu montei um procedimento, tem 3 meses que eu fui fazendo uma análise funcional, né, avaliando qual era a função daquele comportamento, e aí fiz uma coleta de dados, e aí, sim, estudei sobre isso. A função era muito de buscar, de tangível, porque ele queria o lanche do amigo, e também acesso à brincadeira, à corrida. Porque como esse menino tem medo dele, ele fazia uma expressão de medo, que para ele discriminava. Toda vez que ele fazia uma expressão assim, quer dizer que ele está me convidando para brincar. Ele discriminou de uma forma errônea aquela expressão. Então, toda vez... E aí, entre a multidão, entre 220 crianças, ele elegeu aquela criança, porque é a que tinha mais medo e que corria mais rápido, era o mais divertido. Mas, enquanto isso, o outro que não é autista também estava sofrendo. Sim.
Sim. E aí eu montei um procedimento que, então, nós vamos, neste primeiro, uma só, não tinha como ensinar comportamento adequado pro menino que tá dentro do espectro e o comportamento adequado para quem. Eu tive que selecionar qual era o comportamento urgente. Urgentíssimo. Urgentíssimo. Né? E protegendo para que não houvesse maiores danos. Sim. E ensiná-lo a sentar, porque não respondia mais à corrida. Depois ensinei o treino de comunicação funcional, que era bater, um comportamento de menor custo de resposta, porque ele não é verbal e nem cartão daria certo. Então, fui ensinando, né? Isso foram 3 meses. Então, não foi um sucesso porque eu faltei. E não tinha ninguém para substituir. Então, assim, quando a gente trabalha com comportamento que você está colocando em extinção, né? E colocando um reforço diferencial, um comportamento alternativo, você não pode parar. Não. Então, eu peguei Covid, então aí tive que retomar. Mas eu tenho até um gráfico lindo, maravilhoso, que eu fiquei orgulhosa, o quanto que o comportamento disruptivo, inadequado, interferente, ele diminuiu assim 90%. Alcancei critério, porque eu fui ensinando eles se comunicarem. Eu tenho registro deles brincando até junto. Né? Tivemos momentos bem difíceis, mas deu certo, funciona. Isso num ambiente que eu não controlo variáveis, várias coisas que... Assim, em condições precaríssimas, vai. Isso. Imagina então, se fosse em condições ideais. E aí, falando do nível 3, por isso que eu fico muito feliz, como a gente tinha conversado, de eu estar vivendo tudo isso. Não é nada fácil, não é romântico, mas eu sei que não tem lugar para esse cara. Eu tô falando de um menino ainda de 8 para 9 anos. Ele ainda vai crescer mais. Exato. Ainda a escola, ele está numa escola obrigatória, mas eu sei que vai chegar um tempo que ele não vai ter mais essa escola. E ele não tem educação especial. Ele não tem uma equipe multidisciplinar. E aí? O que a gente faz? Porque a gente é a favor da inclusão total, porque todo mundo tem que viver junto. Ótimo. Sem se matar. Se possível, se puder evitar a morte, a gente já agradece. Né? Gente, é uma visão muito rasa, né? Muito rasa, de quem não está lá dentro da escola. Isso aí não sei se ou é uma ignorância absoluta, uma preguiça também de aprender dogmas, sabe? São crenças que a pessoa se distancia do objeto de estudo. E aí ela cria histórias bonitas, porque elas são lindas. Mas eu gosto, na teoria. Eu gosto muito da palavra equidade. Então, 90%, né? Não estou falando um dado exato, mas a gente sabe que vão se valer desse espaço de escola, de sala regular. Muitos com suporte, que a gente não tem. Sim. E alguns poucos precisarão a vida inteira, em algum momento da vida, de educação especial. Então, a gente fala de um sistema de inclusão, né? Por isso, eu conhecendo a escola, ninguém precisa concordar comigo, eu não estou aqui para catequizar ninguém. Eu estou falando da minha vida, de quem vive, não de quem está na academia, quem simplesmente. Só estudou no livro, no ar-condicionado ali e se debruçou nos estudos. Isso. Então, é uma mãe que busca, que estuda, é uma mãe que estudou análise de comportamento, que está dentro da escola, então é uma pedagoga que está conversando, né? Então, eu tenho esse lugar de fala. Quando eu cheguei com o meu filho, eu já não sabia o que fazer. Pensa, Mirella, uma pessoa que está estudando, uma pessoa que está o tempo todo lá atendendo o filho, mesmo assim eu não sabia o que fazer com meu filho. Agora, eu imagino que não tem nem esse suporte, ainda me sinto privilegiada, ainda não tendo o que eu precisava, porque ainda estou distante de muitas mães, muitas famílias que não têm nem o que eu tenho. E naquela hora, sempre vão aparecendo pessoas incríveis na nossa vida, e apareceu Paulo, o Selmo, pessoas que me alimentaram, me reforçaram ainda a entender mais sobre essa pré-adolescência. Porque você fala de pré-adolescência, você vai falar do quê? Tenho certeza que as pessoas vão lembrar de menstruação. Exato, né? Como você... Sexualidade. Exato, essas pessoas, os hormônios estão ali, estão crescendo, não adianta se ignorar. A gente precisa ensiná-los, a gente precisa habilitá-los. Porque isso é mais que qualidade de vida, isso é dignidade. Dignidade. Respeito à sexualidade. Isso é Ou dignidade. Ser autista tem que ser eunuco. Ou aquela cara, ele tá
a natureza dele, biológica. A menininha vai lá menstruar, os peitinhos vão crescer, os pelinhos, o suor. E é uma fase tão incrível que o braço cresce antes das pernas, a cabeça, eles ficam totalmente disformes. A gente estranha. Imagina uma criança, um pré-adolescente que tem dificuldade de propriocepção, de percepção do próprio corpo, de tônus. E aí, o Rafa, gente... Mil estrias. Tanto que hoje ele desenvolveu uma parte, uma escoliose, uma lordose. Porque a gente não olhava muito para essa parte motora, né? E você que já falou com a Carol, ela traz esses dados da literatura. 83% das pessoas dentro do espectro autista têm questões motoras importantes. Aí a gente vai falar da parte motora oral, a gente fala de dispraxia, da parte motora, né? Hipotonia. Né? Hipotonia. Os livros falam 83%, eu falo 100%. Eu porque também, ainda não conheci amiga, nenhum que passou reto, mas tudo bem. É igual TDAH, né, gente? É verdade. Não é? Então, assim, aí eu tava com esse cara que não tinha mais lugar para brincar, então eu tô falando de motivação que ele não tinha mais uma clínica, porque eu fui expulsa pelo espaço, né? A comunicação do espaço, uma cadeira que não cabe. O cara que tava todo tortinho porque não conseguia manter. Aquele convite tácito para se retirar. Sim, né? Silencioso. E não estou falando mal de ninguém, não, né? Eu tô falando da minha história. Não, mas é porque é isso mesmo, não tem mais espaço. Não tem mais espaço. E não foi exclusivo desta clínica. Pois é. Eu pesquisei muitas clínicas, eu não encontrei. Eu só olhava, né? Vou falar um nome, não sei se eu posso, mas assim, Pode. A pessoa da Meca Andrade, que Sim. era para mim a referência de adolescência e fase adulta, eu só conseguia olhar para Meca. Eu falei, não conheço ninguém que cuide. O Pauliceia também já tratava, né, como escola dos adultos também. E eu olhando, o que eu faço? Gente, eu sou da Zona Leste, eu sou de São Miguel Paulista, então bem distante das grandes clínicas, dos grandes centros. Eu trabalho com 2 vínculos, sou professora de 2 escolas, né? Então, e eu preciso que caiba tudo isso dentro da nossa vida. Marcelo e eu, nós precisamos dar conta disso. E aí eu não sabia o que fazer, né? E aí fui procurar, a primeira coisa que fui procurar foi educação física. Várias academias negaram para o meu filho. Se escola nega, a gente fala muito de inclusão na escola, mas não se fala inclusão no shopping. Isso, no comércio, né, academia. Na academia, que é um lugar assim, incrível para eles, no cinema, no curso de informática, no judô. Sim. Vamos falar, porque eles precisam ocupar todos os espaços. Exato. Ou é só escola? Numa natação comum. Ou a gente fala tanto de inclusão, mas olha, quando eu for cortar o cabelo do meu filho, eu vou procurar um cabeleireiro especializado. Meu filho tem que conviver com todo mundo na escola, mas quando for no dentista, eu preciso de um dentista especializado. Verdade, Eli, boa. Então, assim, boa tirada pro pessoal refletir, né? Tudo é especializado. A escola, a professora, ela sabe Libras, ela sabe a comunicação alternativa, a professora é formada em análise de comportamento. Não, gente, não. A professora não é formada em todas as deficiências. Então, vai ter um prejuízo porque não tem um profissional especializado, né? A gente tinha que trocar a palavra especializado por especialista, porque a lei traz especializado. Isso dá um leque, dá um buraco para colocar pessoas que nem entendem sobre TEA. Imagine sobre uma intervenção baseada em evidência. Sim. E aí fomos lá, conseguimos, porque amigo do amigo, a gente sempre tem algumas pessoas bem legais na nossa vida. E aí o Kevin, que era aluno da Carolina Quedas, apaixonado por autista sem ter trabalhado com autista, porque a Carolina, ela catequizou os alunos dela, que estavam fazendo educação física. Ninguém quis fazer TCC, monografia sobre o que ela trouxe. Teve o Kevin, que topou o que ela estava lá apaixonadamente catequizando seus alunos. E Deus é tão bom na minha vida que ele é filho de uma amiga que trabalha comigo. Estava terminando e foi fazer uma monografia e precisou dos meus filhos para informação. Eu falei, vou pegar esse cara. Nossa. E aí trouxe o Kevin. Quem treinou o Kevin? Eu.
Acho que você sabe disso. Não sei. Não, que você treina muita gente. Sim, Você nossa. vive isso. Vivo, eu vivo. E assim, não tem quem? Sou eu. É. Eu tô estudando análise de comportamento, intervenção precoce. Não Sim. sei nada de parte motora, mas ele sabe. Eu sei de aba. Sim. Então, o que eu sei, acho que vai dar um bom caldo. Vamos lá. Bora, vamos para academia, vamos trabalhar. E não era um trabalho só da parte motora. A gente queria aumentar os reforçadores do Rafa. Eu queria trabalhar oportunidade para ele ser feliz. Exato, perfeito. Perfeito. Eu não entendo como que a motivação pode não pertencer a planos de intervenções por aí. Tipo, é o mais importante, ponto, fim. É o mais importante. E a gente tem tantas formas de buscar isso. É só a gente olhar para a pessoa. Olha que incrível. Inédito, inventei a roda. Olhe para a pessoa. O que ela poderia ela gostar? gosta. Quais as potencialidades? O que eu posso expor? E não precisa ser uma primeira tentativa. Quantas Sim. coisas na vida você já fez que você não rolou e você tentou de novo e tentou de novo? A gente tem menos espaços e oportunidades para expor os nossos filhos a experiências. Medo, Tá. porque muitas vezes também levou tanta punição do ambiente, um olhar feio, alguém que comentou isso. E aí, eu tava falando ontem com os primos meus. Primeira coisa, a gente se fecha dentro de casa. Mas eles crescem. Isso. Você consegue manter esses caras um tempo, mas quando cresce, gente, é um adolescente. Com cheiro de adolescente, Isso. com corpo de adolescente, com desejo de adolescente, com órgão genital de adolescente. Vão imaginando isso, né? É muito bom ir especificando para fazer a galera cair na Sim, realidade. porque parece que assim, eles crescem no braço, na perna, mas o pênis e a vagina Não. continuam de Igual. criança. Não, Uhum. gente. Né? Eles começam a não gostar mais daquela habilidade sensório-social que a gente aprende no modelo Daver. Sabe aquele reforço As de cosquinhas. cócegas? O Rafael, nível 3, vai fazer isso nele. Ele fica assim... Não dá mais pra jogar pra cima, porque ele tem quase 1,90. O que eu vou fazer? Aí você pega um terapeuta que vai falar sobre análise de tarefa, trabalho de AVDs, vai ensinar, né? Não é o caso do Rafa, mas tem muitos adolescentes que têm problemas graves de AVDs, não é o caso do Rafa, porque a gente trabalhou muito com o Rafa, então ele é bem treinadinho, ele é muito bom, ele lava louça, estende roupa. E ele cuida do seu menor. Ele põe ajuda roupa o seu no. menor. Gente, agora, antes de vir pra cá, o Rafael orgulho, tomou meu banho Deus. sozinho, ele coloca a roupa no lugar de colocar roupa suja, não jogado em cima da cama. Ele coloca a toalha molhada no lugar, em cima do box, ele não deixa jogado. Ele, além de arrumar a cama dele, ele arruma do irmão dele. Ele coloca comida no prato, ele come de garfo e faca. Né? Ele tem uma lojinha hoje, ele está trabalhando, tem. ele está lá, ele coleta, ele preenche uma planilha, ele entrega produto. Então, meu filho é muito capaz. Muito. É um nível 3 de suporte que cuida do nível 2 de suporte dela. Que cuida, ajeita a mochilinha. Você viu, claro que é com segundas intenções, gente, mas faz. Ajeita a mochilinha e deixa prontinho, né? Assim, ele tá pronto, só ali, só passa e pega. Cara... Nível tá 3 de suporte. Isso é muita E ele é feliz, coisa. ele é muito feliz. Então, é para desmistificar que é um fracasso ter um filho nível 3 de suporte. Ou porque ele não sofreu intervenções adequadas. Ou porque não era aba de verdade. Porque agora a gente escuta muito isso. O que é aba? Virou um mito. O que é aba de verdade? A aba de verdade é a que faz milagre? A gente tá falando de ciência, não de milagre. Né? Então, assim, ele continua precisando de muito suporte. E vou falar uma coisa para vocês entenderem. Ninguém é totalmente nível 3. Tem muita coisa que ele é nível 1. Isso, exato. É importante as pessoas entenderem isso. Porque, por exemplo, o Arthur, como o Arthur desenvolveu a fala complexa, tem intenção de socialização, tem amiguinhos e tal, nananã, todo mundo olha, acha que ele é nível 1. Nessa parte, ele é. Ok. Só que ele tem uma seletividade alimentar importantíssima que faz com que o grau de dependência seja imenso, que eu tenha que marmitar, que ele não tenha independência nem autonomia nos lugares, não tem o que ele come em lugar nenhum. Como que isso pode ser o nível 1 de esporte? Não tem como. É leve, Então, não tem problema, vai entende? dar conta. Então, é interessante isso mesmo, que a gente tem que entender que aquela mesma pessoa, dentro desse espectro, ela vai ter umas dificuldades muito maiores e ela tem Sim. outros lugares que ela vai performar muito melhor. Ela não vai Isso. ser excelente em tudo, nem
péssima em tudo e que, né, assim, é importante a gente entender. Isso. E, de novo, quando que a gente entende isso? Quando a gente olha para a pessoa. Sim. Eu gosto de me expor e é duro se expor. Eu acho que todo mundo que está na rede social sabe que tem um outro lado de se expor. Sim. Mas me dá força, me anima. E quando eu coloco, um monte de mãe vai no direct e fala: como você ensinou o Rafael a lavar louça? E ele pede para vir lavar louça. Como? Meu filho é um nível 1 de suporte, ele não faz nada disso, né? Algumas mães vêm me falar, e eu posso te falar, porque eu também tenho nível 1 de suporte. Então, o Rafa, ele tem muitas coisas que ele faz com independência, critério, independência e generalização. Então, o cara consegue amarrar os tênis. O Lucas é nível 1 de suporte, ele fala inglês fluentemente. Ele é limítrofe para altas habilidades. Ele não sabe amarrar o tênis. O Rafa, ele frita, ele põe a comida, ele lava a louça. Gente, ele lava a louça bonitinho, não é lava só a louça. Lavar a louça para o Rafa é limpar o fogão. Gente. É enxugar a pia e estender o pano no varal. Então, é lavar todo, o processo completo. O processo. É o que o seu marido não faz aí na sua casa quando você pede para ele lavar a louça. Ele só lava ali, deixa a pia suja, não pendura o que tem que pendurar, é isso. O Rafa faz diferente. E quando alguém me olha e fala, né, Li, coitado, porque eu ainda sou vista como uma mãe que não deu o que ele deveria ter tido. Eu ainda sou vista como, poxa, coitada, né? Ele é nível 3, ele é severo. Eu fiz assim, então, o que é nível 3? Aí voltando, ele é nível 1 em algumas coisas, 2 para alguma coisa, 3 para outras, e eu sei, racionalmente falando, que ele vai precisar de suporte a vida inteira. Ele tem 17 anos, eu não romantizo mais isso. E eu sei que ele vai precisar de acomodação sensorial, ele precisa do abafador, ele precisa de um script, ele precisa de previsibilidade, ele precisa de um calendário. Quem não precisa de tanta coisa assim? Agora, se eu oferecer, se eu conseguir dar conta, isso eu preciso de dinheiro e preciso de gente, eu não faço sozinha. Minha família não dá conta de tudo isso sozinha. Né? Eu preciso dessa sociedade, eu preciso de você, Mirella, que faça esse trabalho para a minha sociedade ser inclusiva, onde ele possa ocupar o shopping, onde ele possa ocupar as academias e onde ele possa viver quando, principalmente, eu não estiver mais aqui. Então, a gente precisa desse trabalho, porque ele é feliz. Ele precisa do suporte de quê? Do script, da previsibilidade, de uma dica visual, de uma dica gestual. Ele precisa de ser retirado, muitas vezes, de um espaço que é aversivo e ele aprender a sinalizar, olha, não aguento mais. Como todo mundo, mas um nível de suporte maior. E ele é capaz. E nós estamos agora com o Essential for Living, com um protocolo de habilidades essenciais para a vida, e com a EIFOS, que é habilidades funcionais para a vida, porque existe vida depois do VB-MAP. Existe, eu tenho certeza. Pois é. Não é só comportamento verbal. Então, a gente trabalha tudo isso para quê? Para que ele seja adulto. Ele está acabando lá, vai fazer 18 anos. O ano que vem eu tenho que ir atrás de curatela. Ele tem que se alistar. É um mundo ainda que eu vou viver. Sim. E, mais uma vez, eu não tenho referências. Eu tenho um nível 2, um nível 1 na rede social. Eu não tenho como o Rafa na rede social. Não. E um nível 3 que vai dar conta da vida dele. Que ele escolhe os reforçadores dele. Ele está com R$900 na continha dele. Das coisas que ele vendeu. Nossa, e aí, demais. Quem vai escolher o que para ele é importante é ele. Porque é fácil eu falar que ele tem uma loja e eu fazer as coisas por ele. Sim. É fácil eu falar que, meu filho tá tal, e para ele não ser motivador. Exato. Dinheiro. Porque daí, de novo, é sobre mim. Aí é o capacitismo. Aí é sobre mim. É sobre mim. E aí, mais uma vez, que tá olhar para a pessoa, Isso. aquele indivíduo, para ele. E não para mim. Para ele, né? Você sabe, Li, que assim, eu sou uma mãe que as pessoas me dão muito fácil 5 estrelinhas. Por quê? Porque assim, eu consegui me dedicar, estimular. Eu tive o diagnóstico precoce do Arthur. Eu consegui dar intervenção intensiva para ele, né? Não só de profissionais, mas eu me capacitando, estudando, tudo mais. Meu filho desenvolveu a fala. Meu filho desenvolveu a fala complexa.
Meu filho tem intenção de socialização. Olha que mãe maravilhosa que eu sou. 1000 estrelinhas para Mirella. As minhas melhores amigas que estão ali comigo, muitas delas crianças não são oralizadas. Elas não recebem as mesmas estrelinhas que eu. A gente percorreu os mesmos caminhos. Os mesmos. A gente tem os nossos grupinhos de estudos nossos. Ai, que lindo. A gente se ajuda a pensar nos treininhos de habilidades sociais. A gente faz grupinhos nossos. Nós fazemos. Mas as 5 estrelinhas são minhas. Então, quando eu venho aqui, quando eu quero brigar e quando eu quero escutar todo mundo, é porque, de novo, não é sobre mim. E não pode ser só pro Arthur. Todas essas pessoas precisam ver, ouvir, ter exemplos, ter modelos. As minhas amigas também não têm modelos para os filhos dela. O Arthur não é modelo para elas, sabe? Então, isso me entristece, porque essas mães que eu convivo, que são as minhas melhores amigas, elas são espetaculares. Espetaculares. Né? Mas a estrelinha é minha. Então, a gente tem que falar sobre isso. Porque a estrelinha... Se o filho desenvolveu a fala, a mãe já tem um tanto de estrelinha garantida. Você deu... Mas foi porque você fez. Ele, você deu o quê pra ele? Você Isso. fez modelo não sei o quê. Isso. Que modelo foi porque, que nossa, tem o fulano... Filho dela, mas acho que também não fez Também. o que você fez. Ela trabalhou... Ela foi trabalhar de vez, ao invés de eu já escutei. Ela preferiu trabalhar do que ficar com o filho, como se ela trabalhasse para comprar pão, sabe? O que você começou a nossa conversa, de que lugar que eu estou, né? Uma pessoa que tem um suporte econômico, socioeconômico, e uma pessoa que não tem nada e que ela tem que fazer opção, ou eu alimento o meu filho, ou eu fico lá fazendo intervenção com ele. E quando você tem que fazer os dois, você não tem escolha, tem que fazer os dois. Né? E as dores dessa mãe? Quem vai acolher? Né? E aí? Então, são muitas variáveis. Muitas. O que a gente aprende, o que eu aprendo todos os dias, eu não vou julgar ninguém. Eu não estou vivendo a vida dele. Perfeito. Não estou naquela casa. É isso. Né? Você teve condições de estudar, porque academicamente você também... A gente tem essa exclusão também. Claro que tem. Porque a gente fala assim, é falta de informação. Meu Deus. Aí você dá uma informação gratuita, um curso gratuito, se achando que você está fazendo muita coisa. Aí você vai falar com uma pessoa, você vai falar assim para ela, olha, você tem que ensinar o seu filho a emitir 5 comandos e a tatear. Olha, eu passei por uma mãe que eu falei assim, eu vou te ensinar a desfraldar o seu filho de 14 anos. E aí ela me disse que ele dormia 12 horas. E aí ele fazia xixi e o cocô dormindo. Uhum. E eu falei... E dava muita medicação, muito. Eu falei, então, o tempo, ele está dormindo demais. Às vezes ele não tem o controle. Aí ela falou para mim, eu prefiro que ele durma do que desfraldar ele. Porque quando ele acorda, ele me bate. Eu não tenho ninguém para me ajudar. Eu não ia largar a minha vida. Eu não ia largar... Não é nem porque eu sou ruim, é porque eu não tenho condições de ficar lá ensinando e apoiando essa mãe a desfraldar esse menino de 14 anos. E ela fez uma escolha. E não é uma escolha ruim. Não é. Ela tinha que fazer chinelinho para vender, para sustentar a casa, Exato. enquanto ele dormia. E quando ele acordava, Exato. ele batia nela. Exato. Então, é desse lugar que ela estava falando. E eu só fiz assim para ela, tudo bem, eu te entendo. Estou aqui à sua disposição para te ouvir. Então, nem sempre eu tenho boas palavras, mas eu sempre tenho 2 ouvidos. Perfeito. Né, para ouvir, para acolher, para sair um pouco, porque mesmo eu tendo nível 3, mesmo eu tendo nível 2 e nível 1, eu tenho o Lucas, eu tenho o Rafael e eu tenho o Theo. Eu não estou falando de nível, eu estou falando de pessoas. Eu tenho os meus filhos, eu tenho a minha relação com eles. Eu não sei o que é viver com o João, eu não sei o que é viver com o Arthur, eu não sei o que é viver na sua história. E aí a gente faz inferência quem sofre uma competição de dores. Quem sofre mais. Né? Ai, gente, né? O que a gente pode fazer é o que você está fazendo agora, Mirella. É levar a informação com respeito, com cuidado, com amor, com gentileza, que gera ternura, minha tatu. E trazendo, assim, essa informação. Vamos tentar não largar a mão de ninguém?
né? Mesmo com tanta coisa que a gente está fazendo, vamos tentar ser melhor, ser generosa, alcançar as pessoas no melhor que a gente pode oferecer, né? Meu filho continua nível 3 de suporte, ele não virou nível 1, ele é autista com deficiência intelectual, que faz atividade física, que trabalha, que faz atividades domésticas, que é muito feliz. Que tem outros irmãos nível 1 e nível 2 de suporte, filhos de Liliane e de Marcelo, que tem muitas dificuldades, mas que eu tenho certeza que nós somos muito felizes com todos esses desafios. Eu ouso dizer que eu preciso mais deles do que eles de mim. E eu sei que eles precisam muito de mim, mas eles me salvaram de mim mesma. Então, eu sou muito feliz. Li, o que dizer, né, minha gente? O que eu posso acrescentar depois disso tudo? Vocês entendem por que eu sou perdidamente apaixonada por esta mulher? Eu agradeço muito a tua generosidade. Mais uma vez, eu sou tão grata a toda mãe que, de alguma forma, teve a coragem de se expor. Porque poupou e aliviou o sofrimento de muitas outras. É assim, a gente vai tentando pavimentar um pouquinho o caminho das que estão vindo atrás de nós. Tem que ser melhor. Tem que ser melhor. Tem que ser mais leve, né? E até eu me sinto como uma missão, porque até assim, essa minha leveza e a minha facilidade de conversar com todas essas tribos e de não ser reativa, não é só porque também, olha, 5 estrelinhas, Mirella, é por conta do meu privilégio. Eu não enfrentei tantas dores, eu não vivi uma exclusão, eu não carrego um peso que me faça ser reativa. Então, eu de novo, eu me sinto numa missão, porque para mim, privilégios vêm com responsabilidades. Eu tenho muitas amigas que não conseguem conversar com várias outras pessoas ou situações com calma, com carinho, porque elas só têm dor dentro delas, né? Então eu, que não tenho tanta dor quanto elas, e eu entendo, e eu quero que seja diferente, então eu penso que eu tenho essa minha responsabilidade de tentar fazer então essa ponte, né? E aí eu faço um convite para você que está aí. Escolha se importar. Lindo. Dentro do que você pode. Porque a gente vai se completando. O que briga é importante, o que fala doce é importante, o que sabe muito é importante, o que tem só a prática é importante. A completude, ela vem de todos esses pontos de vista. Então, escolha se importar. Escolha fazer a diferença dentro do que você pode. Esse é o jeito que eu tenho tentado fazer, né? E eu espero que a gente consiga. Não, eu acredito que a gente vai conseguindo. Obrigada, Li. Eu acredito. Obrigada. Viu? Muito obrigada de estar aqui. Muito obrigada de fazer parte dessa equipe linda. Esses meninos que estão aí atrás. São meus parceiros lindos, que sabem mais de autismo que muita gente por aí. Lindo. Porque estão aqui por tabela, aprendendo o tempo inteiro nas gravações, né? Que ninguém largue a mão de ninguém. É isso. De verdade. Não é só para fazer bonito, não. É na verdade, né? Mesmo que a gente vai escorregando, pro a gente que vai importa. Lá e alguém pega, a gente segura. É isso, pro que importa. Mesmo quando a gente não souber nem pedir, né? Isso mesmo. A gente é especialista em crianças que não falam, né? Que não conseguem pedir, né? Mesmo os verbais, às vezes eles não conseguem dizer tudo que eles precisam. Muitas vezes não conseguem. Muitas vezes. A gente acaba sendo especialista em olhar, em sorriso. É isso mesmo. Em brincadeiras. Em outras formas de comunicação. Né? Somos privilegiados. Também acho. É isso mesmo. Pessoal, fiquem ligadinhos. Já se inscrevam no canal para não perder nenhum episódio. Eu espero vocês. Um beijo, tchau, tchau.